Bom dia a todos e a todas, ou boa tarde ou boa noite, conforme o lugar onde vocês estejam. Gostaria primeiramente de agradecer a oportunidade de poder participar deste congresso internacional da Rede ALEC, que é coordenado pela professora Dominique, da Universidade de Limoges. Eu sou Francisca Bezerra, da Universidade Católica Dom Bosco, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. O tema que eu trouxe hoje é sobre mulheres refugiadas e as reflexões sobre o processo de envelhecimento e o acesso às políticas públicas no Brasil. Deslocamentos forçados na atualidade. Esta reflexão trata da questão da crise humanitária vivenciada de forma intensa na última década ao redor do mundo, tendo em 2020, segundo o Acnur, já ultrapassado os 82 milhões de pessoas deslocadas forçadamente, sendo, portanto, necessário refletir sobre essa questão na atualidade, com atenção especial a mulheres refugiadas no processo de envelhecimento. Refúgio na legislação brasileira. O refúgio tem amparo no direito internacional de proteção aos refugiados, com base na Convenção de 1951 e revista no Protocolo de 1957 e na Lei Brasileira 9474 de 1997, adotando o conceito de refugiado. Refugiados são pessoas que estão fora do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido a graves e generalizadas violações de direitos humanos e conflitos armados. Com o crescente aumento de conflitos sociais e políticos que geram violações dos direitos humanos, cada vez mais teremos a presença de pessoas solicitando refúgio ao redor do mundo, dentre eles mulheres e meninas. Refúgio no contexto brasileiro. Embora o Brasil não seja um país que geograficamente seja destino de fácil acesso para os solicitantes de refúgio, esse número foi crescente e, segundo o CONAR, em 2020, já é a maior quantidade de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado registrada em um único ano em toda uma série histórica desde a regulamentação do Estatuto do Refúgio pela legislação brasileira. Com isso, as expressões da questão social, como desigualdade social, geram vulnerabilidades sociais e a violação dos direitos humanos. Mulheres refugiadas e a violação dos direitos humanos. A violência de gênero é potencializada quando se trata de mulheres, crianças, adolescentes e mulheres idosas no processo de deslocamento, atingindo principalmente meninas que vivem na área rural, pois são submetidas a casamentos forçados na infância, levando ao abandono dos estudos, afetando sua vida e diminuindo as chances de escapar do ciclo de violência. No deslocamento, tanto mulheres quanto meninas são discriminadas e expostas a situações de tráfico para exploração sexual, serem vítimas de feminicídio, além de maior dificuldade para acessar o trabalho, benefícios econômicos e sujeitas à situação de vulnerabilidade social e mais propensas a viver na pobreza do que os homens. Mulheres refugiadas no processo de envelhecimento. A presença de mulheres que estão no processo de envelhecimento e que são obrigadas a fazer o deslocamento forçados sofrem em todas as etapas violações de direitos humanos, pois devido às limitações físicas e questões emocionais geradas pelo e durante o deslocamento, apresentam vulnerabilidades sociais, além de dificuldades no processo de acolhimento no país de destino, como o acesso às políticas públicas. Mulheres e meninas, somente muito recentemente, são consideradas dentro do processo de refúgio, ficando invisibilizadas no contexto de deslocamento forçado, sendo preciso discutir o acolhimento, o atendimento e integração,
considerando que são mulheres que estão acima da faixa dos 60 anos de idade e que estão fora do seu país, sem falar a língua e distante dos seus familiares. O impacto da pandemia para os refugiados. Com a decretação da pandemia, cerca de 111 mil fronteiras foram fechadas. Essas restrições tiveram um impacto mais severo para os refugiados, porque não puderam cruzar as fronteiras para fugir das ameaças à vida. Segundo o relatório do Acnur, Global Trends de 2020, esse cenário pandêmico ampliou as vulnerabilidades socioeconômicas e as relações de exploração e dependência. A questão da migração e do refúgio no Brasil, em novembro de 2018, já havia sofrido duro golpe com a saída do país do Pacto Global para a Migração, prejudicando e colocando em risco pessoas que buscam refúgio. Envelhecimento e acolhimento de mulheres refugiadas. Essa reflexão busca discutir o acolhimento de mulheres refugiadas quanto aos aspectos relacionados ao processo de envelhecimento, momento onde deveria ter condições dignas de vida, com autonomia e qualidade de vida, mas que enfrentam o abandono e a solidão, além das limitações físicas e emocionais impostas nessa fase da vida, potencializada quando sofre perdas ao longo da vida. O processo de envelhecimento se apresenta como um termo impreciso e complexo, visto que é socialmente construído e sua conceituação vai depender do contexto sócio-histórico vivido. Para tanto, é preciso compreender a forma como a sociedade organiza a estrutura, as funções e os papéis de cada grupo etário específico. Essa reflexão, acolhimento de mulheres refugiadas no processo de acolhimento. Na sociedade capitalista, produtos são descartáveis e estimulam o consumismo. No imaginário coletivo, velho é considerado descartável, passa a ser uma carga econômica e, segundo Bauman, para nós, habitantes deste líquido moderno, que detesta tudo que é sólido e durável, tudo que não se ajusta ao uso instantâneo, nem permite que se ponha fim ao esforço, tal perspectiva pode ser mais do que aquilo que estamos dispostos a exigir numa barganha. Apesar do crescente número de mulheres fazendo deslocamento forçado, compondo um grupo de grande vulnerabilidade social, persiste relativa invisibilidade na identificação de mulheres idosas na condição de refugiadas, pois são elas que permanecem e presenciam as violências sofridas pela família e se tornam a única pessoa da família que resta para cuidar de crianças e jovens, potencializando a necessidade de ter proteção e apoio para sobreviver e se proteger da violência. De acordo com o IBGE 2018, até 2042, a população idosa no Brasil, acima de 60 anos, deve ser o dobro, se comparado ao ano de 2017, e projeta, dentro do crescimento populacional brasileiro, mais de 230 milhões de habitantes, sendo que 57 milhões serão de pessoas idosas. Até 2050, esse número será superior à parcela da população na faixa etária de 40 a 59 anos. É preciso pensar na proteção de mulheres refugiadas e que estão no processo de envelhecimento, pois sofrem discriminação e violência simplesmente por conta do gênero. No país de origem, uma tarefa comum, como pegar água ou ir ao banheiro, as coloca em risco de estupro ou abuso. No trajeto, os riscos se multiplicam. Sem proteção do Estado ou da família, ficam em situação de vulnerabilidade social. No país de destino, dificuldade de inserção social e laboral para se manter e se integrar à sociedade para viver sem violência.
A tendência é que, com a queda dos direitos sociais e econômicos que vem atingindo os brasileiros, com a reforma da Previdência, esse quadro tende a se agravar para as pessoas acima de 60 anos, visto que a Previdência ela é contributiva e muitas mulheres passaram a etapa da vida laboral se dedicando aos cuidados com a família e não contribuíram com a Previdência. E quando mais precisarem de cuidados, seja ele pelo envelhecimento, seguido de alguma doença incapacitante, não terão a proteção que necessitam, conforme afirma Bourlat. A doença, a pobreza, o abandono e a morte amedronta e ameaça a psique humana. É nesse contexto de desproteção que se situa a reflexão em relação às mulheres refugiadas que estão no processo de envelhecimento, pois, segundo o CONARE, 2017, 32% das 10.038 solicitações de refúgio no Brasil foram feitas por mulheres. Como eu disse, o Brasil não recebe grande quantidade de refugiados, não chega a 1%. Ainda assim, precisa pensar no acolhimento e proteção de pessoas na condição de refugiadas e principalmente para mulheres no processo de envelhecimento. Assim, é preciso pensar na questão do acolhimento dessas mulheres refugiadas que estão nessa faixa etária acima de 60 anos, que contemple o fato de não conseguirem retornar ao seu país de origem e enfrentarão os rebatimentos relacionados com a velhice. Ações de prevenção de todas as formas de violência, seja cultural, econômica, social, psicológica, em busca de oferecer condições de vida digna e as formas de acesso às políticas públicas de atenção à pessoa idosa, visto que estão sob a proteção do Estado brasileiro e devem ter acesso às políticas sociais públicas oferecidas, sem discriminação ou preconceito. Peço licença para ler o trecho de uma música que fala dessa diáspora pelos tribalistas. Acalmou a tormenta, pereceram, o que a estes mares ontem se arriscaram, e vivem os que por um amor tremeram, e dos céus de destinos esperaram. Atravessamos o mar Egeu no barco cheio de fariseus, com os cubanos, sírios ciganos, como romanos sem coliseu. Atravessamos para o outro lado, no rio vermelho do mar sagrado, os center shops superlotados de imigrantes refugiados. Diáspora de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte. Indicações de filmes sobre refúgio. Não Estou Aqui, Inspire, Expire, Covarde Zaida. Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço, até breve.